Olá, pessoal. Salve Maria Imaculada. Estamos mais uma vez aqui, subindo mais um degrau, né, nesse processo formativo para o Ministério de Intercessão. Já estamos já nas últimas formações, né, graças ao nosso bom Deus. E nós vamos iniciar essa oração, essa formação, melhor dizendo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterno e protetor. O inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Estamos também envoltos no manto da Virgem Maria, que Nossa Senhora possa nos dar toda a sabedoria, todo o discernimento, que ela possa derramar sobre nós a graça do Espírito Santo. Todos nós que estamos tendo contato com essa formação de intercessão, que ela possa interceder por mim, que irei ministrar essa formação para vocês, que tudo seja consagrado a ela, que todo o nosso conhecimento, que nossa escada, né, que nós estamos trilhando de conhecimento, que nós possamos trilhar com a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal, nós vamos dar sequência aqui a esse estudo dos 9 dons carismáticos, né? Falando hoje sobre os dons de poder e os dons de revelação. Lembra que eles são divididos em 3? Nós temos os dons de elocução, temos os dons de poder e os dons de revelação. E na formação passada, nós falamos dos dons de elocução. Hoje, introduzimos também, né, todo esse conceito dos dons carismáticos. Eu falei que os dons carismáticos é algo que se pode pedir, é algo para a edificação da igreja, para a nossa santificação. Claro, mas para a nossa vida missionária, né? Como vocês já compreenderam lá na primeira formação dos dons, né? Nessa escala dos dons. E aí hoje nós vamos falar desses outros dons que são os dons de poder e os dons de revelação. O próprio nome já diz, né? Dons de poder e dom de revelação. Poder é aquele que é o poder de Deus agindo diretamente por meio dos seus filhos, né? Seus filhos indignos. É os dons de revelação. Deus revela algo a seus filhos. Então, você já começa a compreender aqui desde já que essas são coisas, são ferramentas muito eficazes para o ministro de intercessão, né? O ministro de intercessão que é um ministro poderoso, cheio da graça de Deus e tem aí os dons de poder. Então, ele é poderoso, poderoso em Deus, poderoso em Jesus Cristo para o executar da sua missão de intercessor. Temos aí os dons de revelação também, porque o ministro, para que ele ore com toda a sua eficiência, com toda a sua eficácia, ele vai precisar de revelações do Espírito Santo para que isso aconteça, né? Deus vai revelar coisas a ele para que ele possa orar da maneira mais concretamente eficiente, ok? Mais concretamente eficaz. Amém, irmãos? Então, vamos aqui dar continuidade. Então, como já falei, nós vamos falar dos dons de poder. Os dons de poder, nós temos a fé, a cura e o dom de milagres. Vamos compreender cada um deles, né? Primeiro, o dom da fé. A fé, pessoal, é aquele dom carismático que você tem a certeza, a confiança íntima que Deus agirá, que Deus ele é o promotor da história, que ele vai agir na história por meio da sua oração. Então, o que é que isso vai levar você? Vai levar você a uma oração convicta.
uma oração de decisão, você vai estar mais firme na sua oração, né? Então, a sua oração, consequentemente, ela vai ser mais eficaz. A palavra de Deus fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de translocar, de mudar uma montanha de lugar, né? Imagine como isso é poderoso, né? É aquela fé que faz com que você tenha certeza de que Deus vai agir. Agora, sim, em relação à fé, algo que eu preciso dizer a você. Muita gente fala assim, confunde, né? Ah, eu vou dormir com a porta da casa aberta porque eu tenho fé que não vai entrar nenhum ladrão, né? Fulano de tal vai ficar curado porque eu tenho fé que ele vai ficar curado. Na verdade, você tem fé que Deus vai agir. Às vezes a pessoa vai morrer. Nem por isso você vai deixar de ter fé. Você também não vai ficar causando situações que vão lhe colocar em perigo porque você tem fé. Isso não é fé, né? A fé, ela é a certeza da ação de Deus, é a certeza da presença de Deus, certeza, inclusive, da existência de Deus, né? Que age na nossa vida, age na nossa história. Mas é diferente dessa imaturidade espiritual que acha que só porque você tem fé, ou de repente, se a pessoa realmente veio a falecer, ah, Deus não existe, porque Deus poderia ter curado a pessoa e a pessoa veio a falecer. Imagina, as pessoas precisam morrer. Nós precisamos morrer para chegarmos, inclusive, ao céu, né? Então, nós tenhamos maturidade espiritual para compreendermos esse dom. Maria Santíssima é aquela venerada pela igreja como a mãe da fé. Porque Maria Santíssima, nós vamos ver lá em Lucas, no capítulo 1, não tem dizendo aqui, mas em Lucas, no capítulo 1, quando o anjo Gabriel apareceu à Santíssima Virgem Maria, ela teve fé, né? Ela acolheu a promessa trazida pelo anjo. Não cessou de crer no cumprimento da palavra, mesmo todos os pontos sendo desfavoráveis para Maria, né? Desfavoráveis no sentido assim, ela era a mulher que não conhecia o homem, ela não tinha ainda se casado, era virgem, e agora Maria vai ficar grávida? Como assim? Né? Mas ela, mesmo assim, acreditou piamente na palavra do anjo. Né? Ela teve fé, porque ela sabia que era o anjo que vinha trazendo a mensagem de Deus. Nossa Senhora sabia que era o anjo. Ela é aquela que era cheia dos dons carismáticos, e ela, inclusive, tinha o dom de discernimento dos espíritos, de saber que ali era um anjo, que era Deus que vinha trazer a mensagem para ela. E aí ela teve fé no cumprimento dessa palavra. Inclusive, ela poderia ser apedrejada, mas ela, na sua fé tão grande, ela não hesitou. A gente vê outros exemplos de fé na Bíblia. Por exemplo, a própria Santíssima Virgem Maria. Maria, lá no Catecismo da Igreja, no artigo 149, ela é dada como essa mãe da fé, né? É só para explicar um pouquinho, assim, teologicamente, do ponto de vista de tradição e magistério da igreja, que isso é uma coisa concreta, não é uma coisa que eu penso e estou falando, né? É algo concreto. Mas como a Santíssima Virgem Maria, a gente vê algumas pessoas que são exemplo de fé. Por exemplo, Abraão. Abraão, que foi chamado por Deus a sacrificar o seu filho Isaque. Imaginem, Deus, Abraão, já há 100 anos, vinha esperando que a sua esposa, né, a Sara, ela pudesse ficar grávida de uma forma milagrosa, porque Sara era estéril. E aí, de repente, ela fica grávida. Deus faz com que a promessa se cumpra, fica grávida. Depois de tudo, a promessa se cumpre. Aí Deus vai e fala para ele: pronto, agora vai lá e mata seu filho. Imagine que confusão que não deve ter passado na cabeça de Abraão. Mas ele pegou o filho e foi sacrificar na montanha, né? Porque Deus tinha mandado. Imagina a obediência e a fé desse homem, né? Por isso que Abraão também é aquele considerado o nosso pai na fé. Pai na fé, primeiro, porque ele nos transmitiu a religião, né? Primeiramente. Foi por meio de Abraão que passou-se a ter esse contato de Deus, dos homens, o homem que serve a Deus, toda essa relação religiosa, né? Ou seja, de procura de Deus, tudo começou com Abraão. Por isso que tem as religiões abraônicas, né? Que é o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, todas elas, porque Abraão é esse que ali iniciou tudo, né? Do ponto de vista de
de religiosidade, né, de relação com Deus. E Abraão, pai da fé, imagine, e ele foi lá matar o filho. Só que aí, quando ele ia realmente cravar o punhal ali em Isaac, Deus pegou a mão dele e disse, não, agora eu sei que tu és um homem cheio de fé. Talvez esse acontecimento tenha ocorrido para que a gente compreenda como deve ser a nossa fé. A nossa fé que não vacila, não é uma fé vacilante, mas que precisa ser uma fé como a de Abraão. Você, intercessor, precisa ter uma fé, né? Almejar ter uma fé como a de Abraão. Porque a fé de Abraão, ela é alcançável para nós. A fé de Nossa Senhora não é alcançável. Né? Nós não conseguimos ter uma fé tal como a de Nossa Senhora. Mesmo que nós sejamos muito santos. Santos como Padre Pio de Pietrelcina, como São Francisco de Assis, como São Domingos de Gusmão, como São João Paulo II, nosso baluarte, mas nós não alcançamos, né? As graças de Maria não são alcançáveis para nós, que é muito acima de nós, porque ela é a Imaculada Conceição, né? A gente não consegue chegar a ela. Mas Abraão, sim. Tal como outro homem, né? Moisés, gente, imagina a fé de Moisés, que está ali liderando aquelas milhares de pessoas saindo do Egito e chega diante do mar agora. Agora diante do mar. Aí lá vem os egípcios para matar todos os hebreus, né, que estavam sendo liderados por Moisés. Imagine a fé desse homem que diz, não, eu não sei como é que Deus vai agir aqui, mas eu sei que ele vai agir. E Deus realmente agiu. Deus abriu o Mar Vermelho, fez uma coluna de água do lado direito e esquerdo para que os hebreus passassem. Aí, quando os egípcios foram passar, aí o mar se fechou, né? E matou todos eles e os hebreus se salvaram. Passaram a pé enxuto no meio do mar. Imagine, fé, porque isso é fé. Está muito relacionado também a um dom que nós temos, que é o dom de milagre. Foi um milagre que aconteceu aqui, mas eu vou explicar logo mais o que é o dom de milagres, né? Então, que a gente almeje. Temos também, aí como dons de poder, o dom de cura, né? Dom de cura. O dom de cura, pessoal, é algo que a gente vê muito nos evangelhos, principalmente, e na vida ministerial do nosso Senhor Jesus, que curou tantas pessoas, curou tantas enfermidades de tantas pessoas, né? A gente vê também o dom de curas muito presente na vida dos santos. Eu lembro muito de Santo Antônio de Pádua, né? Ou Santo Antônio de Lisboa, como você prefira chamar, é o mesmo santo. E aí, Santo Antônio de Pádua, ele tinha um dom de cura tão acentuado em sua vida, por quê? Porque ele se abria a essa graça do Espírito Santo, né? Eram várias pessoas que Santo Antônio de Pádua orava e a pessoa recebia a cura de Deus ali, Deus agia por meio desse homem, né? Tão santo, né? Esse franciscano cheio da graça de Deus, que a gente consiga, né? Chegar um pouquinho aí. Claro que existem santos, eu falei que a gente pode ser santo tal como esses homens, mas não todos nós, né? Tem santos que são mais admiráveis do que imitáveis, né? Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensina isso. Ela é doutora da igreja e nos ensina isso, que a gente deve ser santo conforme a nossa capacidade de santidade. Tudo bem, mas esses dons a gente pode pedir, né? Pedir a Deus a graça, que a gente possa ter o dom da cura. Não somos nós que vamos curar, mas é Deus que cura por meio de nós, por meio da nossa oração. Até porque basta que haja um enfermo e um irmão cheio de compaixão que ore por ele, para que a graça aconteça, né? Para que o dom da cura ali aconteça na pessoa. O dom da cura, ele se manifesta de três formas, né? Nós temos a cura, na verdade, nós temos uma dimensão divididas em três partes da nossa essência humana, né? Como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós somos dotados de um corpo, de uma alma e de um espírito, né? Então, a enfermidade, ela pode tanto acontecer no nosso corpo, como pode acontecer na nossa alma, como ela também pode ser uma enfermidade do espírito. Então, a graça do Espírito Santo, por meio da cura, por meio do dom da cura, ela pode acontecer
nessas dimensões, né? No nosso interior, no nosso corpo, no nosso espírito. Quando fala alma, nós estamos falando de interior. Vamos explicar mais um pouquinho para vocês daqui a pouco. Mas antes de mais nada, antes de explicar cada uma delas, na verdade, começando a explicar cada uma delas, vamos explicar primeiramente a cura física, né, que pode acontecer. Quando nós falamos dessa cura física, ela pode ser uma cura de uma simples dor de cabeça. Nós podemos sim orar para que o irmão ele seja curado de uma simples dor de cabeça, mas também podemos pedir a cura do câncer, a cura da AIDS, né? A cura do Covid-19, a cura de qualquer enfermidade. A gente pode pedir por meio da oração, Deus pode curar, né? Porque são os méritos de Jesus que vão entrar em ação. Não são os nossos méritos, né? É Deus que faz a obra, é Deus que faz a graça da cura acontecer. Basta que a gente peça incessantemente. E pode, inclusive, não acontecer, pessoal. Não quer dizer que a gente não teve fé suficiente, que Deus não agiu, que Deus não foi bondoso o suficiente. Porque Deus pode e pode não fazer. A gente vai continuar crendo na sua realeza, no seu poder, né, na sua majestade. Não é porque ele não fez a cura que aí é porque ele não age. Deus vai curar em alguns momentos. Por razões desconhecidas de nós, às vezes ele não cura, né? Ou às vezes até conhecida, né? Às vezes aquela não cura, aquela morte acontecer, ela é um projeto de Deus para algo. Até porque, gente, todos nós vamos morrer, né? Todos nós vai chegar o momento da nossa morte, né? E aí, claro, a gente vai continuar amando a Deus quando chegou a morte daquela pessoa que nós tanto oramos, tanto pedimos a sua cura, mas aí a cura não aconteceu, né? Mas a gente vai entender, né, que esses são os desígnios de Deus, ou que realmente não aconteceu por motivos dos quais nós não conhecemos, né? Mas não é porque Deus não é bom, ou porque Deus não quis fazer a graça, porque foi eu que pedi, nada disso, né? Para que o dom de cura ela seja eficaz, a gente ore pela pessoa de forma eficaz, é muito salutar que a gente conheça a enfermidade pela qual nós estamos orando na pessoa, o diagnóstico médico daquela situação. A gente pode orar sim com a imposição das mãos, abrir-se ao carismas, orar com autoridade, orar sempre em nome de Jesus, é necessário, né? Sempre o dom de cura por alguém, como tal, todas as orações que a gente for fazer por alguém é sempre em nome de Jesus. E isso não é só uma coisa que a gente vai mentalizar. Estou mentalizando em nome de Jesus tal coisa. É necessário que a gente proclame isso, né? Em nome de Jesus, que tal graça aconteça, ou que, enfim, né? Em nome de Jesus, o nome de Jesus é um nome muito poderoso. Na verdade, é um nome muito poderoso, não. É o nome onde está todo o poder reunido, né? O nome que está acima de todos os nomes, como diz aí a palavra de Deus, ok? Então, em nome de Jesus, o intercessor que não ora em nome de Jesus não está agindo corretamente, né? É uma deficiência do seu ministério quando você não reza em nome de Jesus, não ora em nome de Jesus. Não tem muito fundamento na vida do intercessor. Temos também as dores interiores, né? Então, a cura interior, ela também acontece, que são muitas doenças físicas, isso já foi comprovado, inclusive, pela medicina, elas têm componentes emocionais, ou seja, um componente emocional vai gerar ali algumas doenças físicas. Os psicólogos comprovam também que a mente humana é como se fosse um iceberg, né? A parte externa desse iceberg, que está ali na parte de cima ali da água, que é a parte que a gente vê, ele é 10%. A parte que está submersa, 90%. A gente não vê. Tal como é a nossa mente, tem muita coisa que a gente não sabe, que está no nosso subconsciente, que a gente não consegue compreender, que nos causam doenças interiores.
coisas do interior, aquelas doenças da alma, quando eu expliquei lá no início, né? Traumas, medos, lembranças negativas, sentimentos reprimidos que estão armazenados no nosso subconsciente. E muitas dessas coisas precisam de cura, né? Por exemplo, quando a gente ora pela cura dos traumas no útero materno de uma pessoa, por exemplo, né? A gente está orando por isso. Então, essa cura interior. Isso, inclusive, é muito presente na vida do intercessor. Nós oramos, claro, pelas enfermidades físicas, pelas enfermidades espirituais, mas eu arrisco dizer que uma boa parte do ministério de intercessão, quando se vai ministrar esse dom de cura, é para essas curas que devem acontecer no interior, porque elas são muito presentes nas pessoas, né? Que nos pedem oração. Coisa muito presente, o sentido de cura aí mais corriqueiro que existe. Porque todos nós temos traumas, todos nós temos lembranças, sentimentos, medos reprimidos, né? Sentimentos que nós escondemos ali. A gente esconde tanto que às vezes nem a gente mesmo sabe que a gente precisa da cura em uma determinada área. Por exemplo, eu tive muita dificuldade em aprender a dirigir, a pilotar a moto, né? Eu tive uma dificuldade porque eu tinha um medo muito acentuado dessas coisas. Depois eu fui analisando, né? Pedindo a Deus que me curasse dessa dificuldade. Depois eu lembrei, né? Que na minha infância eu presenciei um acidente de moto, que aquilo me deixou muito traumatizado. Na verdade, um acidente de moto e de carro. A moto bateu no carro, o carro também teve vários danos, várias pessoas se feriram, eu não sei se teve mortes, né? Eu era muito criança, terminei sem ficar sabendo, mas eu lembro das pessoas pegando aquelas pessoas, levando para o hospital, colocando, sabe, aquele sangue, aquela coisa, aquilo me traumatizou muito. Eu lembro que eu passei muitos dias sem conseguir dormir, muitos dias traumatizado, fiquei muito reprimido, aí eu fiquei no meu cantinho ali, eu fiquei realmente muito traumatizado. E isso, depois de vários anos, me trouxe uma dificuldade muito grande para poder pegar um carro e dirigir, para poder pegar uma moto e pilotar. E eu, na minha profissão, sou engenheiro agrônomo e eu exerci a profissão de maneira mais convencional. Hoje eu exerço por meio da internet, mas eu exerci de uma forma mais convencional. E aí, para isso, eu precisava pilotar a moto, para ir para as fazendas, né? Para ir para o interior e fazer ali o meu serviço enquanto engenheiro agrônomo. E eu ia, mas eu ia com um medo que não era um medo normal. Ou seja, eu precisava de cura desse trauma que eu tinha, né? Então, isso é a cura interior que Deus vem dar aos seus filhos e vai dar, no nosso caso, por meio do ministério de intercessão, várias e várias vezes, né? Então, que sejamos abertos a essa graça, para que Deus venha nos curar. E tem as curas que ocorrem no mundo espiritual, a oração de libertação, quando é o inimigo que está agindo na pessoa. Aí a gente fala, mas o intercessor não pode fazer a oração de exorcismo. Não pode, não é isso. A oração de exorcismo é quando o padre vai impor as mãos sobre aquela pessoa com a estola, usar os sacramentais, né? A própria oração de exorcismo é um sacramental também, e ele vai se utilizar ali da cruz, da água benta, das suas palavras, aí vai fazer aquela oração ali em latim. Em latim tem mais eficácia, segundo alguns exorcistas, né? Tem pessoas que têm essa competência para fazer isso. Nós não, né? Não é o nosso caso. A gente não faz exorcismo, mas a gente ora pela cura espiritual, porque não orar a gente pode, né? A gente vai, em nome de Jesus, pedir a libertação da pessoa. Claro, basta que nós conheçamos o problema da pessoa, né, atribulada, e vai orar por ela. Começamos a orar. Inclusive, tem orações muito eficazes. A oração do Santo Rosário, por exemplo, quando a gente reza o rosário pelas pessoas que estão ali enfermas, né, espiritualmente. E a gente pode fazer isso, podemos orar. O dom de milagres. O dom de milagres, pessoal, não necessariamente deve estar comum só à vida dos santos.
que a gente vê muito na vida dos santos, por exemplo, lá nos apóstolos, né? Em Atos dos Apóstolos, a gente vê Paulo, Pedro, a gente vê os apóstolos de Jesus, por exemplo, passando, né, contrário ao sol e à sua sombra, curando as pessoas, né? Deus curando por meio da sombra deles as pessoas. Paulo, por exemplo, ele se cobriu com um lençol, uma pessoa cobriu um menino com aquele lençol, o menino foi curado. Existem vários relatos, né, milagrosos na vida desses homens poderosos, desses homens cheios de Deus, cheios da graça de Deus. Mas Deus quer dar o dom de milagres a todos os seus filhos. O dom de milagre, ele pode acontecer na vida de cada um de nós. Ele pode ser pedido por nós. Quando é algo sobrenatural. Então, quando acontece uma graça muito grande, não é milagre, né, necessariamente. O que é milagre? É um fenômeno sobrenatural, precisa ser sobrenatural, realizado por Deus, e ele tem uma outra finalidade, que quando acontece algo sobrenatural, pessoas ao redor que vê aquela sobrenaturalidade acontecer, elas se convertem, elas veem e falam, poxa, realmente Deus existe. Porque como foi que isso aconteceu se não foi por Deus, né? Então, elas se reconhecem diante daquele maior, daquele ser maior. Isso é aquelas pessoas que não têm esse contato com Deus, né? Elas, poxa, realmente é uma graça, é um milagre que aconteceu ali. E milagre acontece muito. Às vezes acontece Deus diretamente fazendo, ou ele faz um milagre por meio da sua mãe, da Virgem Maria, que é algo que é demais que acontece, né? As bênçãos milagrosas que Nossa Senhora derrama no mundo, elas são incontáveis, né? Não tem como se contar. E por meio dos santos, por meio também dos cristãos, Deus pode derramar os seus milagres, né? Em vida. Milagre, inclusive, é um fator que atesta a veracidade de santidade da pessoa, mas é quando a pessoa morre, a pessoa morreu. Aí a sua intercessão foi invocada após a sua morte, ela fez o milagre, aí isso atesta que a pessoa está no céu, quando a pessoa está no céu para fazer o milagre, então, consequentemente, é um santo. Primeiro e segundo milagre, primeiro beatifica, depois canoniza a pessoa, né? Então está aí no rol dos santos da Igreja Católica, mas ele é para todos nós, né? Em vida, o dom de milagres pode ser manifestado por meio dos pecadores também. Estranho dizer isso, mas sim, pode acontecer, porque é Deus que faz a graça, né? Embora seja mais comum na vida dos santos, mas Deus faz a graça de milagre. É uma intervenção clara, sensível e visível de Deus no discurso ordinário ou normal dos acontecimentos, né? Tipo, curas instantâneas de doenças incuráveis, ressurreição dos mortos, fenômenos extraordinários da natureza, tal como aconteceu na vida de Moisés, né? Que abriu o Mar Vermelho. Imagina, um milagre aconteceu ali. Aí pode haver uma confusão aqui na mente das pessoas. Assim, qual é a diferença de milagre e o dom de cura, né? Qual a diferença deles aí? Como é que eu vou saber? A cura é quando Deus acelera um processo de cura, né? Que poderia conseguir através de meios naturais, como a cirurgia, remédios, repousos, etc. Tipo, Deus vai fazer ali uma aceleração na história por meio da sua oração, né? Não é uma coisa necessariamente milagrosa. Agora, o milagre, ou seja, não é uma coisa, como é que eu posso dizer, sobrenatural. Já o milagre, não. O milagre é quando é sobrenatural. É quando se trata de uma cura que nenhuma ciência médica poderia realizar. E Deus realiza. Claro, às vezes acontece instantaneamente. É uma doença que tem cura. Por exemplo, a pessoa tem câncer. O câncer tem cura hoje em dia. Pessoas ficam curadas do câncer, né? Não sei se eu estou cometendo nenhum equívoco aqui. Eu sou engenheiro agrônomo, não sou médico. Posso estar cometendo um equívoco, mas assim, eu já vi muitas pessoas dizerem que foram curadas do câncer, né? Por meio de uma cirurgia, tirou ali o nódulo, não sei como é que se chama. E aí a pessoa ficou curada, né? Mas esse nódulo desaparecer misteriosamente, que é um milagre. Deu para compreender?
quando é instantâneo a cura ali da pessoa, né? Ou seja, quando acontece algo sobrenatural. Então, essa diferença de cura e de milagre na vida da pessoa. No Antigo Testamento, a gente vê várias coisas, lá em Êxodo, capítulo 14, que é a passagem do Mar Vermelho. Tem o episódio da vara de Arão, que floresce, é um milagre, lá no livro do Números, capítulo 17. Né? Josué e o seu povo que atravessa o rio Jordão, né? A pé enxuto, quando eles passaram com a Arca da Aliança, né? Aconteceu esse milagre aí. A multiplicação da farinha e do azeite, que havia prometido a Elias, Elias faz com que isso aconteça na vida ali da viúva, né, para que ela não passe fome. Então, milagres, né? Milagres que acontecem no Antigo Testamento. No Novo Testamento, vários milagres também aconteceram, né? A mulher que vive em Curvalo durante 18 anos foi curada, lá no livro de Lucas, capítulo 13. No mesmo livro de Lucas, no capítulo 18, tem a questão do cego de Jericó, né, que é o Bartimeu, né, que fica curado da sua cegueira. O paralítico em Cafarnaum, em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 15, tem os aleijados, coxos, cegos que eram curados. Tem também nas bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho, e vários outros, né? São milhares, talvez um exagero, mas centenas de milagres, né? Que acontecem na Bíblia Sagrada. Temos também os dons da revelação. Os dons da revelação, são os dons de ciência, sabedoria e discernimento dos espíritos. Então, o que é o dom de ciência? Primeiro, entender assim: dom de ciência é quando a gente entende o motivo X ali da questão, o que está causando o problema. É entender as coisas de maneira como Deus entende, né? Deus, ele vai fazer a gente penetrar na raiz de cada acontecimento, de fato, por meio de um sentimento, né? Qual a situação, o que é que está causando aquilo ali? Então, é esse diagnóstico, a causa do problema, da doença, do fato ou da situação. Deus dá a ciência daquilo dali. Por exemplo, através do dom de ciência, o Senhor nos revela a causa da depressão, a raiz, né? Então, a gente vai orar diante daquilo ali, que sabe o que está acontecendo. Por exemplo, se alguém orasse por mim, naquele acontecimento que eu contei para vocês, do trauma que eu tive de infância, né, diante de um acidente que eu vi, né, que eu presenciei, e aquilo me causou um trauma. De repente, a pessoa fosse orar por mim por conta desse trauma que eu tenho de pilotar moto, por exemplo, né? E aí a pessoa começa a orar por mim, e aí Deus revela a ela, pelo dom de ciência, que a causa do problema foi um trauma na minha infância, né? Diante de um acidente que eu presenciei. Isso é o que? O dom da ciência. É tipo quando a pessoa não sabe o que aconteceu, mas Deus revela a ela a causa de algo, né? Então, é um dom muito eficaz para o serviço dos intercessores. Imagina, né? Se você tem esse dom da ciência, claro, todos os dons carismáticos, é importante ressaltar isso, que nós devemos ter muita cautela, não sair tudo que a gente sente já ir falando como sendo total verídico, porque acontece da gente se confundir, né? Acontece da gente achar que realmente é Deus revelando algo ali, dando o dom de ciência, aí você já fala, aí de repente você comete um equívoco muito grande e isso aí vai causar um desserviço gigante dentro da igreja, né? Teve uma vez, eu vou citar para vocês, claro, eu não vou citar nomes, mas é para vocês entenderem que é um desserviço. Havia uma determinada pessoa, ele era um intercessor, também pregador, e aí pessoas pediam a ele para orar por diversas situações. Chegou uma mulher e ela chegou com uma foto do seu marido, pedindo para que essa pessoa orasse pelo seu marido. Era a foto de um homem negro, né, que era o esposo daquela senhora, e aquela senhora era uma mulher bem branca, né, cabelos loiros ali. E aí, olha o que aconteceu, como ficou muito chato. Aí ele pegou a foto do senhor e começou a orar.
Então, ele começou a ter revelações, entre aspas, da pessoa, né? Começou a ter o dom da ciência, começou a proclamar em voz alta que o Senhor estava curando ele da bebedeira, das drogas, que estava curando ele disso, daquilo, do adultério, não sei o que mais lá. A mulher ficou em choque, porque ela disse: meu marido não bebe, ele é um homem trabalhador, ele não tem envolvimento com drogas. Poxa, só porque ele é negro, então ela interpretou aquilo como sendo um preconceito, como sendo um racismo, né? Eu não vou dizer que não foi, porque imagina que situação constrangedora para aquela mulher, né? Então, aquele intercessor, ele realmente ele se precipitou muito nessa ação, né? Que não aconteça com nós, que somos membros do movimento Nova Geração, e a gente não precisa e não pode sair se precipitando, falando palavras racistas, às vezes palavras homofóbicas, palavras preconceituosas, porque agora temos o dom de ciência. Ah, não sei o quê. Uma vez eu vi uma pessoa chegando para mim, alguns amigos, e a pessoa dizendo que tinha tido o dom da ciência diante de uma pessoa que o Senhor estava revelando que aquela pessoa era homossexual. Gente, veja se tem fundamento, né? Se Deus revelou a ele, não é, gente, a gente tem que orar pelas pessoas, acolher todas as pessoas, né? Ficar com essas distinções, essas coisas. Ele falava de uma forma homofóbica, né? Claro, a Igreja Católica, ela fala dessa questão da não prática da homossexualidade, mas isso não quer dizer que nós não sejamos amorosos e acolhedores para com as pessoas que são homossexuais, né? Então, ele falava de uma forma assim, bem... E eu fiquei realmente muito em choque, muito triste, e se a gente não tiver cuidado, a gente pensa que está tendo um dom carismático, mas a gente tem que ter cuidado, para a gente não estar sendo servo do Satanás, e não estar sendo servo de Deus, né? Por conta da nossa prepotência. Agora está se achando ali, e isso é muito perigoso, pessoal. Tenhamos discernimento para com os dons carismáticos. Amém? Peraí que eu passei errado aqui. Então, Deus comunica informações que são impossíveis de se adquirir humanamente, por conhecimento natural, pela razão, né? Você não sabe daquela informação e Deus vai revelando a você, porque também já aconteceu o contrário. Eu contei essa história que a pessoa se precipitou ali, mas eu já vi histórias bem mirabolantes, assim, de pessoas que tiveram realmente o dom da revelação. Tinham, às vezes, um casal, né? Foi receber oração, e o homem começou a orar pelo aquele casal. Ele não tinha conhecimento nenhum da vida daquele casal, nem nada. E aí ele começou a orar e ele começou a proclamar assim: deixa a menina nascer. É uma menina tão linda que Deus quer colocar no mundo. E vocês não deixam a menina nascer. Começou a orar pelo casal. Uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E nesse caso ele não se precipitou, né? E aí realmente aquele casal depois começou a chorar e eles revelaram que eles estavam realmente fazendo métodos contraceptivos para impedir, né, a criança de nascer. Eu não estou entrando em questão de nada disso, estou falando da questão ali específica, né, gente? E aí, o que é que aconteceu? Eles realmente se abriram à graça da concepção daquela criança e realmente veio uma menina linda. E eles têm a filhinha deles até hoje, né? Graças a Deus. A filhinha já tá uma mocinha. Então, é um dom de ciência que Deus dá. Ele é um dom com a finalidade de transformação e conversão na vida das pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né, para a gente não cometer equívocos, mas realmente é algo muito poderoso. No Novo Testamento, eu não vou citar todas essas passagens, vão estar disponíveis aqui também na nossa apostila, mas a gente só para lembrar algumas coisas. Maria, quando o Espírito Santo, perdão, Maria comunica o Espírito Santo a Isabel, né? Isabel, Maria chega e ali qual a honra que de vir a mim, a mãe do meu Salvador? Tipo, é o dom de ciência dado por Deus a Santa Isabel, quando Maria Santíssima chega ali com o menino Jesus no seu ventre, com o Salvador no ventre, né? José também, em sonho,
que tem a revelação do mistério da encarnação, do Verbo no seio de Maria Santíssima, e ele estava todo confuso do que vinha estar acontecendo ali. Deus revela a ele essa graça, né, de que viria ao mundo o Salvador por meio da sua esposa. Quando Jesus fala também a samaritana, que ela já havia tido 5 maridos, e que toda aquela história que a gente vê lá em João, capítulo 4, né, então são dons de ciência para dizer que é um dom que, biblicamente, ele é muito presente. No Novo Testamento, nós temos a revelação aí dada também aos apóstolos de Ananias e Safira, né, que havia uma intenção secreta no coração e que não era uma boa intenção. Foi revelado aos apóstolos, né, tipo, foi o primeiro escândalo financeiro aí da história da igreja, em Atos capítulo 5, né, que Safira e Ananias, eles... Qual era o tempo ali? Era eles venderem tudo e colocarem nos pés dos apóstolos, os apóstolos de dividirem igualmente para todo mundo, conforme a necessidade de cada um. Safira e Ananias pegou uma parte e deu outra parte dos apóstolos e mentiram, dizendo que tinha vendido tudo e dado a eles. E aí, quando eles foram oferecer, colocar a oferta diante do altar do Senhor, eles caíram por terra mortos, né? Foi um dom de revelação dado a alguns apóstolos. E aí, realmente, a consequência do pecado foi essa, biblicamente. Isso não quer dizer que você cometeu um pecado e vai morrer, né? Esturricado ao mesmo tempo. O salário do pecado realmente é a morte. Temos aí a cura da hemorroísa, Deus falando, a tua fé te salvou. A cura de paralíticos, que Deus revela que os pecados lhes são perdoados. Deus perdoa os pecados do paralítico, lá em Lucas capítulo 5, versículo 17 ao 26. E aí, os pecados do paralítico que estava causando a sua paralisia. Olha que coisa. E Deus cura os pecados, Jesus cura os pecados, né? Jesus. E aí ele fica curado da paralisia logo depois. É um dom de ciência, né? E Jesus é o Senhor dos dons, ele tem todos os dons. Claro, é Deus, né? Então, os dons procedem dele, não é que ele tem só os dons. Os dons todos procedem de Jesus. E aí é uma revelação dada a ele aí dos pecados do paralítico. Dado a ele, não. Na verdade, ele sempre soube, né? Que dado a ele, parece que naquele momento o Espírito Santo revelou a Jesus. Não, Jesus é Deus e sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, né? Então, que nós possamos estar abertos à ação do Senhor, a essa graça, que pode vir por meio do sentimento forte, uma certeza interior que chega à mente, pode ser uma palavra, uma cena da vida da pessoa, uma visualização, como eu já expliquei mais ou menos o que é a visualização, né? Que nós possamos estar abertos a essa graça. Temos o dom da ciência, depois, muito próximo a ele, nós temos o dom da sabedoria. O que é o dom da sabedoria? A ciência é Deus revela a causa do problema, diretamente. A causa do problema é esse. Esse é o dom de ciência. A sabedoria é o quê? Como nós vamos agir diante do problema. Nós vamos ter sabedoria, né? Para agir diante agora da situação. Então, um dom, ele vai levar a outro. Deu para compreender o dom da ciência e depois o dom da sabedoria? Porque as pessoas às vezes confundem. Oxe, ciência e sabedoria não é a mesma coisa? Por que são dons distintos de Deus? Não, e não é a mesma coisa, né? Um vem após o outro. E pode se manifestar também por meio de uma palavra oral, por meio de uma palavra escrita, por meio de uma visão, de uma sensação, de uma emoção, um sonho, né? Claro que não são aqueles sonhos que a gente vê por aí, aquelas coisas de esoterismo, né? O tal sonho é porque isso, aquela coisa. Não é disso que estamos falando. Aquilo ali nem catolicismo é. Estamos falando de coisas que nós vemos, por exemplo, na vida de José, de São José, também José do Egito, né? José do Egito teve a revelação dos sonhos do faraó, e São José teve a revelação da encarnação do Verbo no seio de Maria Santíssima. São dons de ciência e de sabedoria, ciência e depois sabedoria, saber como agir diante da situação, que foram dados a esses grandes homens na fé, né? É saber agir e falar inteligivelmente em situações concretas da vida ou da comunidade. O dom da sabedoria
é aquele dom muito necessário a quem é líder, né? Para que ele saiba agir, falar inteligivelmente para as pessoas que ele está liderando, levando a decidir também, claro, isso aqui já para todas as pessoas, acertadamente de acordo com a vontade de Deus, é o que Deus quer, no dia a dia, às vezes no matrimônio, no trabalho, no namoro, na educação dos filhos, nos relacionamentos com os irmãos e na vida cristã, né? O dom da sabedoria, ela é inerente a todos nós de forma muito fortemente, assim, a gente tem que pedir demais na nossa vida missionária enquanto membros do movimento Nova Geração, para que a gente possa agir em Deus, né, no nosso percorrer aí na nossa vida de movimento. E o intercessor demais deve ter esse dom da sabedoria, pedir a graça da sabedoria. Inclusive, pessoal, só fazer um adendo aqui. Eu falei do dom da ciência e do dom da sabedoria. A sabedoria é para que a gente saiba, inclusive, que aquela ação, às vezes a gente tem uma vontade ali de falar algo, e por dom da sabedoria, a gente não vai se precipitar como aqueles exemplos que eu falei lá, aqui nessa formação, do rapaz que orou ali pela foto do homem, aí terminou, talvez pelo seu preconceito, pelo seu racismo, falando coisas que não existiam na vida dele. A sabedoria é para quê? Para que essas coisas não aconteçam na vida do intercessor, e a gente tem que pedir muito esse dom para que o nosso ministério seja eficaz. Na palavra de Deus, temos várias manifestações do dom da sabedoria, por exemplo, lá em livro 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 e 28, quando Salomão tem aquela história, não sei se vocês conhecem essa história, duas mulheres, né, elas tinham dormido, tinham tido 2 filhos, cada um tinha tido um filho, na verdade, e aí terminou que uma terminou matando o filho, aí sobrou um. E aí elas ficaram, não, esse é o meu filho, não, é o meu. E aí levou a Salomão, ao rei Salomão, para ele discernir qual era o filho, né? Aliás, quem era a mãe daquele menino? O outro tinha morrido, infelizmente, aí sobrou um. Aí Salomão, aí elas, aquela briga, não, é meu, é meu, é meu. Aí Salomão disse assim, faz o seguinte, corta o menino no meio e dá um pedaço para cada mulher. Aí uma das mulheres falou assim, não, então deixa o menino com ela, vai não cortar no meio. Ela se assustou, né, com esse exortar do rei. Ela se desesperou. Aí o Salomão falou assim, pronto, essa é a mãe do menino. Porque a outra dizia, é mesmo, corta no meio, dá um pedaço a cada uma. E a mãe do menino, a mãe verdadeira, é aquela que preferiu perder a guarda do seu filho, mas não queria que seu filho morresse, mesmo que outra mulher criasse. É o amor de mãe, né? Então Salomão, ele teve o dom da sabedoria para agir acertadamente com isso, né? Quando a mulher adúltera estava lá também, no livro do João, no Evangelho, né? Perdão, capítulo 8, aí estamos lá, a mulher adúltera, e todo mundo vai apedrejar, e Deus, Jesus, né, acertadamente fala assim, quem de vós não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todo mundo, né, paralisou diante daquelas palavras e não apedrejou a mulher. Então, acertadamente, ali é o dom da sabedoria se manifestando na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos o dom de discernimento, por último, o dom de discernimento, e já finalizando esses dons carismáticos, que foram 9, né? Dom de discernimento é quando você consegue discernir o que é de Deus, o que é da natureza e o que é do maligno. Lembra, olha, ele é também muito eficaz para que a gente não cometa aquele erro, aquele equívoco que aquele homem cometeu ao orar na foto. Estou dando um exemplo da foto, mas existem várias situações que realmente ocorreu um equívoco, para a gente não cometer a mesma coisa, é muito necessário esse dom do discernimento. A gente pedir, claro, o dom da sabedoria, o dom do discernimento também como auxílio. O dom do discernimento é aquele dom, por exemplo,
que quando você olha para algo e você sente que aquilo não vem de Deus, que tem algo de errado ali naquela situação. Por exemplo, esse dom, eu não gosto muito de falar, né? Porque parece assim, está falando, está falando de uma forma vaidosa, está se colocando no centro da formação, mas é só um exemplozinho que eu vou dar desse dom que aconteceu em mim, humildemente, né? Claro, de algumas vezes. Eu lembro de algumas situações, principalmente na minha infância, na minha adolescência ali, que eu tive contato com algumas coisas esotéricas, né? Algumas pessoas me apresentaram esse mundo do esoterismo, de pirâmides, cristais, essa questão de gnomos, de fadas. Hoje eu acho até engraçado, né? Essa questão toda. E alguma coisa me fazia discernir que aquilo não vinha de Deus. Não precisou ninguém chegar para mim e dizer que aquilo era errado, que aquilo era que não vinha de Deus. Sabe quando você olha para um objeto esotérico e sente uma certa repulsa, uma certa não, isso não é bom, né? Então, isso me foi revelado várias vezes. E também manifestações que aconteceram em momentos muito fortes de oração, de o Senhor me revelar alguns objetos que estavam presentes ali e que eram objetos que precisavam ser renunciados. Eu não sabia, não estava nem vendo o objeto, e Deus me revelou e eu fui até o objeto e pedi a pessoa, às vezes, para tirar da bolsa, né, estava por debaixo da blusa, assim, uma pulseira, e eu fui orando ali na pessoa e fui perguntando, de uma forma bem amorosa, perguntando se ela sentia que Deus queria que ela tivesse aquela pulseira, e a pessoa teve esse dom de discernimento também, e aí tirou a pulseira, e me entregou, disse que não queria mais usar, porque tinha recebido de Deus uma revelação que não ia mais usar aquele objeto, né? E existem várias manifestações assim. Claro, a gente tem que ter muita sabedoria e muito discernimento para não se equivocar, cometer coisas assim, que podem ser realmente muito perigosas, muito horríveis aqui. Mas já aconteceu comigo algumas vezes, né? No Éfata, isso aconteceu, eu acredito que quase em todos os Éfatas. Aconteceu alguns momentos assim, e que Deus me deu esse dom de discernimento, e aí eu fui conversando, e realmente todos eles foram, as pessoas, elas me entregaram ali o objeto e falaram que também sentiram ali e tudo mais. Tem uma pessoa, inclusive, que foi no primeiro Éfata, que ela estava com a pulseira, e a pulseira tinha algum... eu acho que a pulseira nem tinha nenhum símbolo de nova era, de nada disso, sabe? Mas ela estava ali com a pulseira, aquela coisa, e eu fui orando nela e falando daquele objeto e tal, não sei o que mais lá, e ela também sentiu que deveria renunciar àquele objeto, né, por algum motivo. E aí nós queimamos aquele objeto. Pessoal, e quando eu falo essas coisas, não fique achando que nós estamos falando coisas estranhas aqui demais, dentro do catolicismo. Então, isso tem exemplos na vida dos santos, na vida, na Bíblia também tem exemplos de coisas assim, e a pessoa renunciou àquilo, e ela realmente é uma pessoa de caminhada, de igreja até hoje. Mora, inclusive, em outro estado, distante, mas é uma pessoa de comunhão com Deus, de contato com a palavra, graças a Deus, né? E ela revelou que tinha algumas coisas que estavam ali se desenrolando de maneira não tão legal na sua vida. E aí, depois daquele retiro, também, né? Depois daquela renúncia daquele objeto, as coisas começaram a andar de forma mais acertada, né? Pode parecer estranho para algumas pessoas, mas realmente isso acontece. Quando você consegue enxergar a natureza daquilo ali, consegue enxergar que aquilo ali, às vezes também é o contrário, quando você percebe que aquilo é de Deus, do nada você sente uma revelação de Deus, não estou falando somente de objetos, dom de discernimento, né, discernir se o objeto é de Deus ou não, mas de tudo. Às vezes, situações, né, que é da natureza humana, que é de Deus ou do maligno, ok?
também objetos, mas não somente. São João da Cruz, ele fala de inimigos, né, dos nossos inimigos. Nós temos 3 inimigos, que são inimigos da nossa vida de guerreiro mesmo, de cristão, de que batalha pela santidade. O primeiro inimigo é o mundo. Temos o demônio também, que é o outro inimigo, e a carne. Discernir, né, qual inimigo ali é uma forma eficaz também para a santificação, para a nossa santificação e também para a santificação dos nossos irmãos. E com discernimento a gente vai orar na causa do problema ali, porque nós tivemos a revelação daquela situação por meio do discernimento dos espíritos. Como assim essa palavra discernimento dos espíritos? As pessoas podem, de repente, estranhar, mas é você discernir qual espírito age naquela situação, ou naquela pessoa, ou naquele objeto. Discernir qual é o espírito. Se é o Espírito Santo de Deus, se é o espírito do maligno, ou se não é nenhum dos dois, né? Que não age no espírito ali, também é discernimento. Né? Então, saber discernir, pedir essa graça do discernimento dos espíritos é algo que pode ser muito eficaz no nosso ministério de intercessão. Mas, claro, a gente também não tem que esperar o dom de discernimento dos espíritos para coisas óbvias, né? Tem coisa que claramente não vem de Deus. A pornografia, por exemplo, claramente ela não vem de Deus. Os objetos esotéricos, claramente ele não vem de Deus. Eu tive a revelação na minha infância, mas era na minha infância. Hoje em dia eu não preciso ter o discernimento dos espíritos para saber que o esoterismo não é de Deus, que uma pirâmide, que você se colocar na posição transcendental ali para fazer um não sei o quê, isso não vem de Deus. Não é necessário o dom do discernimento para isso, que a gente sabe pela palavra de Deus e pela tradição, pelos ensinamentos da igreja, que não vem de Deus, né? Então, o dom do discernimento do Espírito no Novo Testamento, por exemplo, lá aconteceu com Pedro, né? Lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 16, Jesus vai perguntar assim: quem dizes tu que eu sou? Aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Deus, Jesus Cristo, ele revela ao Espírito Santo que te revelou isso. Da mesma forma, o mesmo Pedro, e no mesmo capítulo, agora lá no versículo 22, um pouco mais na frente, Jesus vai falar que ele precisaria dar a vida ali pelas pessoas, pelos cristãos, né? Para nos dar acesso à salvação, precisaria que ele passasse pela morte de cruz. E aí Pedro vai dizer: não, Senhor, que isso não te aconteça. Deus não permita isso. Deus não permita que Jesus Cristo pague os nossos pecados. Então, Jesus repreende Pedro. E olha, o que dissera vem do maligno, é um dom de discernimento dos espíritos. Porque Jesus Cristo, ele vai revelar o mesmo pensamento de Pedro, que um veio da graça do Espírito Santo e outro veio do maligno, né? Também lá na tentação do deserto, o demônio aparece para Jesus e vai falando, fazendo vários convites ali, né? Jesus estava com fome, ele oferece pão. Jesus estava com sede, ele oferece água, querendo envaidecer Jesus. Olha que absurdo, né? Lúcifer querendo fazer Jesus cair. Mas Lúcifer não sabia que Jesus não ia cair, sabia, mas ele não consegue não tentar. A tentação é tão inerente ao diabo que ele teve a audácia de tentar até Jesus, que ele não conseguiu, mesmo sabendo que ia perder a batalha, ele não conseguiu não tentar, porque isso é tão inerente da sua natureza que ele foi fazer mesmo assim. Né? Ele não consegue não fazer essas coisas. Imagina com a gente, né? Que uma boa parte das vezes a gente vai cair na tentação. Que nós não caiamos na tentação, mas assim, nós não somos tão santos ao ponto de não cair em nenhuma tentação, que sejamos, né? Que busquemos essa santidade. Mas aí, Jesus Cristo, claro, não caiu em nenhuma delas, óbvio,
né? Jesus não tem pecado, a natureza do pecado não é inerente a nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, mas ele teve o dom do discernimento dos espíritos aqui, muito claramente, quando ele fala assim que isso não vem de Deus, né? Ele dá, inclusive, várias respostas ao diabo e todas utilizando desse dom de discernimento dos espíritos, né? Você vai ler lá em Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 13, você percebe esse diálogo de Jesus e Lúcifer e você vai entender como Deus age diante da situação, né? Como ele é cheio dos dons. Pessoal, então, eu quero encerrar essa formação. A próxima formação vai ser sobre as inconveniências de um intercessor, né? E aí, eu quero finalizar essa formação de hoje, né, orando, fazendo a nossa oração, e que a gente possa, na nossa oração pessoal, desde já, pedir a graça desses 9 dons carismáticos, né? Claro, você pode rever essa formação, pode anotar cada um dos dons carismáticos, fazer um resuminho de cada um deles. É muito importante que o intercessor ele compreenda esses dons para que a sua vida missionária seja bastante eficiente. Amém? Te pedimos, Cristo, nosso amigo, que permitas brotar do teu coração o manancial do teu Espírito Santo sobre esta nova geração, para que, iluminados por ele, anunciemos a luz alvorada e a nova primavera do Evangelho. Que em ti sejamos jovens livres e valentes, que se atreva a proclamar com força e entusiasmo a própria fé, impactando o mal com o bem, o ódio com o amor e o mundo descrente com virtudes verdadeiras e autênticas. Que no amor à hóstia consagrada, à Virgem Maria e ao Papa, estejamos preparados a testemunhar com destemor o simbolismo da tua cruz redentora. Amém. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.